Estamos começando mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde. Larissa, a gente vai falar hoje sobre um tema que a gente já abordou em outros vídeos, que é o seguro rural, que é um instrumento de proteção, de suporte ao produtor muito importante e que, infelizmente, no Brasil não evoluiu da forma que em outros países produtores, como os Estados Unidos, cresceu. Na semana passada, fim de semana passada, nós tivemos um problema que atingiu boa região do Paraná. O mercado está focado nas condições climáticas do Brasil, né? Então, com o plantio que está avançado e a nova safra em desenvolvimento, o mercado, tanto brasileiro quanto internacional, acompanha de perto as condições climáticas nas principais regiões produtoras. E, como eu falei, nós tivemos um temporal que atingiu praticamente metade do estado do Paraná na última semana, fim de semana, e que causou estragos significativos nas lavouras. Houve ocorrência, inclusive, de granizo, tá? Em diversas localidades, né? Campo Mourão, Guarapuava, Campinas da Lagoa, Barbosa Ferraz, Itambé e Astorga, tá? Foram atingidos. E a preocupação ainda é maior porque essa região que foi atingida, ela é uma das principais produtoras do milho safrinha do país. E o que acontece? A gente sabe que o milho safrinha ele é plantado após a colheita da soja, né? Então, o atraso na colheita da soja, pode ser provocado tanto pelo frio quanto pela necessidade de replantio, quando vai estar acontecendo nessas regiões, ele diminui a janela ideal para o plantio do milho safrinha, vai afetar a produção. E o frio, por si só, ele já se alonga no ciclo da soja. Então, com essa destruição causada pelo granizo, muitos produtores, né, eles vão replantar as suas lavouras, né? Esses dois fatores eles comprometem o calendário agrícola e colocam, como eu disse, em risco o plantio do milho safrinha. Para esse fim de semana, existe uma previsão de uma combinação de uma frente fria com um ciclone extratropical que vai provocar temporais, queda de granizo e ventos que podem superar os 100 quilômetros por hora em várias regiões produtoras do país. E aí vem aquela pergunta: qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira do produtor se proteger? A resposta é muito simples: seguro rural, né? Portanto, o seguro rural passa por uma crise que é resultado dos custos elevados e a falta de recursos públicos, né? Com a chegada do final do ano, muitos produtores eles focam nos gastos da sua atividade e aproveitam para colocar as contas em ordem, né? A maioria dos custos que já estavam previstos no planejamento, mas existem alguns que não, tá? Um exemplo disso é o seguro rural, que, embora seja de extrema importância, ele chega ao pior patamar de cobertura no Brasil em quase 10 anos. O coordenador executivo do Observatório de Seguro Rural da FGV Agro, Pedro Loyola, ele explica que um dos principais fatores que contribuem para esse cenário é a margem reduzida do produtor rural. Segundo o Pedro Loyola, quem tem uma percepção maior de risco, ou seja, quem já sofreu perdas no passado, é o produtor que mais acessa o seguro rural, tá? Já o produtor com uma percepção menor, ele pensa, a margem já está pequena, está apertada, vou gastar com isso, e ele prefere investir em tecnologia porque o risco é menor do que o geral. Mesmo raciocínio vale também para quem aguarda recursos subsidiados, parte puxada do governo, né, que devem ser liberados. Então, você tem um programa, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, que conta atualmente com 548 milhões de reais. Só que desse valor, 300 milhões de reais ainda estão contingenciados.
E caso esse valor não seja liberado, muitos produtores podem cancelar suas apólices. Por quê? Porque esse dinheiro ele financia parte do prêmio pago pelo produtor, né? O ideal é que o produtor mantenha o seguro, mesmo que precise negociar com uma redução da cobertura. Cancelar o seguro pode causar um grande prejuízo se houver uma perda climática, né? Então, esse mercado ele está desequilibrado, porque com a redução das contratações, isso tende a gerar o que o mercado chama de seleção adversa. Apenas produtores com maior risco histórico de perda buscam seguros, o que encarece o prêmio para todo o setor. Com menos produtores contratando, o risco não se dispersa. As indenizações ficam concentradas e o seguro fica mais caro. Então, Pedro Loyola estima que o pagamento de sinistros representa de 65% a 70% do valor dos prêmios. Com a concentração em regiões mais suscetíveis a perdas, esse custo tende a subir. Então, outro ponto sensível é que o recuo a queda na subvenção das áreas, né, passou de 14 milhões para apenas 2,5 milhões de hectares, ou seja, diminuiu muito a área protegida. E isso, evidentemente, que reflete no mercado, que vai contrair, provocando a saída de seguradoras, corretores e períodos. Compromete uma estrutura que levou pelo menos 20 anos para ser construída. Isso é um problema estrutural e que leva anos para montar um mercado, e o próprio governo está enfraquecendo esse programa, né? Em um balanço divulgado na terça-feira dessa semana, no dia 4, a Confederação Nacional das Seguradoras divulgou dados que indicam uma queda de 2,7% no valor do volume arrecadado com a modalidade esse ano e o menor percentual de cobertura já registrado, com apenas 2,3% da área plantada. Então, sem uma política de gestão de riscos, tá? É complicado, né? Pedro Loyola defende que o Brasil precisa adotar uma política permanente de gestão de risco, né? Isso aí é evidente, né? Isso é normal, tá? Sem, né, essa política, não apenas de medidas pontuais de crédito ou renegociações de dívida, precisa ter realmente uma gestão permanente. O produtor renegocia, resolve o problema de um ano, mas 2 anos depois enfrenta a mesma situação, uma bola de neve. Então, o crédito rural só é efetivo se vier acompanhado do seguro, especialmente diante das mudanças climáticas, né? O crédito é importante para plantar? É, mas sem o seguro, o planejamento cai. Então, renegociar dívida é paliativo, né? Então, o problema é que nós temos que acompanhar efetivamente como é que essa situação vai se desdobrar. O produtor tem que se conscientizar da necessidade de se proteger. Nós temos acompanhado, né, as mudanças climáticas e isso é muito importante para garantir que ele possa, no caso de um problema dessa natureza, estar protegido. Obrigada pelas suas informações, pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.